Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa, onde a Cimasa da Amazônia, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª, vai ter oportunidade de darmos continuidade a mais uma apresentação do professor Takashi Yamauchi, no que diz respeito ao terceiro setor. E hoje o nosso tema será justamente benemerência e responsabilidade, que para muitos, né, sempre se acha que a benemerência, a caridade, a filantropia é a mesma coisa, e não é. E nada melhor para expressar essas informações todas a vocês, eu chamaria o professor Takashi Yamauchi, avisando aos aqui integrantes da plateia que a qualquer momento poderão se manifestar e tirar as devidas dúvidas. E você, internauta que nos assistem, por favor, a qualquer momento também pode direcionar as suas perguntas. Obrigado a todos. Professor, bom dia. Bom dia a todos vocês. Muito obrigado por estar presente e pessoal que está assistindo também, tá? Bom, o que é esse negócio de benemerência e responsabilidade, né? A benemerência eu já faço, porra, né? Já sei o que é isso, né? E quando eu falo em responsabilidade, mas qual a diferença, né? Tem muita diferença. Em primeiro lugar, uma questão legal, né? A norma que foi elaborada para definir o que é responsabilidade socioambiental não é somente uma norma brasileira. O Brasil fez a norma de contabilidade, a norma da ABNT, fez uma série de legislações sobre isso. Mas isso também é uma matéria a nível internacional. Então, quando a ONU começou dizendo os objetivos da ONU, que eram 7 objetivos, passou para 17 agora, né? E cada vez vai aumentando, não é isso? Então, existe no mundo inteiro toda uma preocupação sobre isso. Então, com isso foi feito também uma norma internacional, a chamada ISO 26000. Então, a organização chamada ISO, que tem sede em Genebra, então se reuniu e definiu uma forma de normatizar isso para ter uma linguagem igual no mundo inteiro. Quem solicitou a elaboração dessa norma foi o Brasil. Então, vendo uma situação complicada das empresas brasileiras em relação a esse mercado internacional, se achou melhor poder trabalhar com isso a nível internacional. Isso é, se uma indústria brasileira quer exportar para o Japão, tem que obedecer os requisitos legais e das normas de responsabilidade socioambiental deles lá. Se eu tivesse que exportar, por exemplo, a Alemanha, eu tinha que obedecer a norma alemã. Se eu for exportar para os Estados Unidos, tinha que obedecer a norma americana. E aí vai. Então, você já imagina a confusão da coisa, né? Eu não vou exportar porra nenhuma, né? Prefiro só vender no Brasil, né? É mais ou menos isso, né? E isso foi originário de um acordo mundial, não foi feito de uma maneira assim, queremos fazer. Não, na verdade, a pressão internacional, existe um organismo internacional chamado o quê? OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, dentro desse... SI. Tinha uma data fatal no processo. Então, com isso, muita gente não tem noção disso, que por que foi estabelecido normas para isso e datas, né? Então, se nós olharmos uma nota de contabilidade, né, que chama-se NBC T15, a norma brasileira de balanço social e ambiental. Essa norma foi feita em 2004 e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2006. Tem uma data marcada. Por quê? Né? Se não tem multa, não tem nenhum tipo de restrição, por que estabeleceu uma data do processo? Assim como a norma brasileira, que da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas aqui, fez a norma chamada NBR
16.001 e foi feito também no 2004. Olha aqui, ó. O que ele estava vendo? Né? Por que essas datas foram estabelecidas no processo? Porque um dia antes disso aqui, que é 31/12/2005, no processo aqui, foi o fim do Acordo Mundial da Organização Mundial do Comércio, OMC, em relação a um documento chamado Cota-Houghton. Aí vocês falam, por que é isso? O que é esse negócio? Se a gente não voltar na história um pouco, a pessoa não tem noção do que é isso. Essa data foi estabelecida em 1955, tá? Naquela época, sim. Por quê? Quando houve a Segunda Guerra Mundial, né, vários países se uniram para formar aliança, para combater o eixo do mal. O eixo do mal era o quê? Alemanha, Itália e Japão, não é isso? Então, quando terminou a guerra no processo, o pessoal desses países que formaram a aliança, o Brasil fez parte do processo, que mandou soldados expedicionários para a Itália, né, navios brasileiros foram fundados na costa brasileira, um monte de coisa, e fez parte desse grupo de países que fizeram aliança para combater o eixo do mal. Então, esse grupo se reuniu e discutiu o seguinte: olha, já tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, eu acho que é bom não ter a terceira, né? Então, vamos nos reunir. E nasceu um organismo chamado ONU, Organização das Nações Unidas. E dentro desse processo, criou-se a Organização Mundial do Comércio, OMC. E aí foi estabelecido o seguinte: olha, os países que nós destruímos, no eixo do mal, um monte de coisa, não adianta nada a gente ter ganho a guerra, vira as costas, deixa o país lá, as traças, não é isso? Então nós temos que ajudar a reconstruí-los. Então, para poder reconstruir esses países, em primeiro lugar, os países que formaram o eixo, que combateram o processo disso, formaram uma grande aliança no processo, deveriam ter preferência em fornecer e vender material, produto, para poder fazer a reconstrução disso. Então, concordaram com isso e chamaram o Brasil, que o Brasil fez parte do processo, para o Brasil, o que você tem de cota para exportar? Isso é, para você não prejudicar o seu mercado interno, o que você tiver de excesso, você pode vender para o mercado no processo. Tudo bem? Então, na época, o Brasil tinha café. Então, tá bom. Qual é a produção sua de café? Qual é o excedente que você pode vender? Então, tinha uma cota. Ah, eu tenho açúcar. Também é uma coisa, tem cota para isso. E conforme o Brasil foi modernizando no processo, essas cotas foram aumentando nesse mecanismo. Então, a cota Houghton, que foi estabelecida na cidade de Houghton, nos Estados Unidos, foi o início da Organização do Comércio, Mundial do Comércio, o início da ONU, que é o conjunto dos países no mundo inteiro nesse mecanismo. Então, nesse organismo, então, foi definido cotas de participação para o país. E essas cotas eram revisadas anualmente e, conforme a evolução, você tem cotas que pode vender. Então, o Brasil teve cota de suco de laranja, teve cota de aço, assim por diante, no processo. E se faltar o produto entre nós no comércio, então vamos comprar de outros países que não nos ajudaram. Que é mais justo, não foi? Então, com isso, foi feito um acordo chamado Cota-Houghton. Só que, quando definiram esse processo, chegaram à conclusão seguinte: quanto tempo vai valer isso? A gente não pode definir essa cota eternamente, senão vão falar que está formando cartel. Então, pós-guerra no processo, em 1955, foi dado o prazo de 50 anos para que o Cota-Houghton acabasse no processo aqui. 50 anos, acaba. Bom, por isso que está aqui, ó. Tá? Mas, enquanto isso, surgiram uma série de outras exigências internacionais. Então, começou a se fazer o quê? Fim do acordo do Cota-Houghton, então, daqui para frente, o mercado livre e tem outras barreiras não tarifárias.
Então, com isso, começou a surgir o quê? Certificação de origem de produto, certificação de qualidade do produto, assim por diante. Começou a valer uma série de outras restrições nesse processo. Então, o que aconteceu? O Brasil, nesse período aqui, de 55 até 2005, no processo aqui, o Brasil passou, não só o Brasil, mas muitos países da América Latina, passou por uma situação bem complicada, que foi o militarismo no processo. E teve toda a questão que aconteceu com a Cuba, Argentina, Chile, um monte de coisa, não foi? Então, com isso, o que aconteceu? O Brasil, na década de 60 aqui, 64 aqui, até a década de 90, quando vocês elegeram o presidente Collor no processo, o Brasil ficou afastado desse negócio. Então, o Brasil ficou fora da Organização Mundial do Comércio nesse período aqui, ó. Isso não foi só o Brasil. Como falei para você, Chile, aconteceu isso com a Argentina, né? Cuba até hoje, né? Assim por diante, teve toda essa situação política no processo. Mas o acordo prevaleceu nesse mecanismo. Então, com isso, na década de 90, quando foi eleito o Fernando Collor e ele faz a abertura do mercado, não sei se vocês lembram que abriu para importação e começou a entrar produtos bons, né? E mais em conta, o governo teve que taxar a importação, não sei o quê, tal. Até que a brincadeira, aquela que o Fernando Collor de Mello falou, que nossos carros eram uma carroça, não sei o quê, ficou famosa a situação, não é isso? Então, o que aconteceu? Nessa época, então, o Brasil leva um susto. Por quê? Além da criação da Organização Mundial do Comércio, tinha a Organização Internacional do Trabalho, OIT. E assim por diante, tinha série de outras resoluções que foram resolvidas. Um caso clássico disso, por exemplo, é o seguinte, na lei trabalhista, falava que garoto de 14 anos podia trabalhar. Aí mudou para 16 anos, ele teve o primeiro emprego e tal, né? Quem seria o digníssimo deputado federal que fez essa emenda no CLT? Não tem. Nem o parlamentar estava preocupado com isso. Isso é uma resolução da OIT. Ou o Brasil faz essa lei ou não participa do mercado. Assim como teve o caso daqui empresas acima de 100 funcionários tem que ter no mínimo 2% de deficiente físico, não tem? E assim tem uma tabela até 5%. Então, quem seria o digníssimo deputado federal preocupado com deficientes? Ninguém. É uma exigência da OIT. Assim por diante, o que aconteceu? Quando o Brasil volta à Organização Mundial do Comércio em 92, leva um susto, porque havia um monte de resoluções já tomadas no processo. E o Brasil tinha que se adaptar a essa realidade. Tinha que se adequar a essas legislações e normas do processo. Então, tem muitas legislações, não tem nenhum autor de político brasileiro, e sim resultado dos acordos internacionais. Então, quando acontece isso aqui, essa dificuldade no processo, que não era só o Brasil, mas tinha vários países no mundo que teve essa mesma situação, então, em 94, esses países se reuniram novamente e, dentro já aí, no caso, a ONU formada nos Estados Unidos, foi feito um novo acordo para retificar esse procedimento que muitos países não obedeceram no processo. E esse acordo chamou de Consenso de Washington. Em Consenso de Washington foi firmado em 94 e, a partir daí, falou assim, olha, lembra do acordo lá no passado, em 55? Olha, está valendo, tá? Aí a data está aqui, ó. Tá? Até 31 de 12 de 2005 tem que se adaptar a essa realidade. Bom, com isso, o setor empresarial brasileiro, que não estava acompanhando esse desenrolar político do processo, simplesmente foi tomado de surpresa. Porque antigamente ele só estava protegendo os interesses nacionalismo, um monte de coisa, do slogan "O Brasil é nosso", não sei o quê. Lembra desse movimento que houve nacionalista, um monte de coisa? Caiu por terra, porque tem que obedecer a acordos internacionais. E, nesse momento, essa discussão, essa história do processo não foi levada para a academia, não foi levada aos profissionais de classe no processo para que se preparassem para isso. Simplesmente ignoraram
acharam que não, nós estamos no Brasil, a lei de fora não interessa, não vou exportar, não tem nada a ver com isso, tal, e começaram a ter comportamento dessa forma. E isso fez com que o Brasil, cada vez mais, as empresas brasileiras, perdessem competitividade a nível internacional. Então, esse cenário estava ficando complicado nesse mecanismo. Então, em função desse processo aqui, em 2000, né, um grupo de entidades e profissionais procurou um órgão chamado ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí nós sentamos e discutimos, olha, essa coisa tem data limite. Que tal a gente começar a se estruturar, senão nossas empresas vão literalmente se ferrar no mercado internacional. Só para ter uma noção, para poder aceitar esse processo, a própria ABNT, os próprios órgãos do governo que assinaram o acordo, o consenso de Washington, um monte de coisa, não tinha a mínima noção do que isso estava representando no Brasil. A necessidade de fazer normas e legislações para isso. E aquele negócio bem brasileiro, deixa para depois, na hora que a gente apertar, a gente resolve. Mais ou menos isso. Mas aí, a ABNT, em 2000, quando houve esse pedido, houve primeiro uma reunião de grupos técnicos sobre isso e houve um consenso de que, olha, nós temos que preparar. E o Brasil tem vantagens sobre isso. Então, vamos correr atrás para poder fazer com que as empresas brasileiras que não têm todo o vício ainda das situações que outros países tiveram, então nós temos uma chance maior de nós adaptarmos uma realidade diferente e conquistar o mercado. Então, com isso, a ABNT aceitou o processo de fazer a norma brasileira. Só que não adiantava nada fazer uma norma brasileira e se não tivesse uma norma internacional que pudesse dar guia no processo. Então, em 2002, a ABNT, que é membro da ISO, solicitou juntamente com a ISO a discussão da formação de um comitê internacional para fazer a norma internacional de responsabilidade social e ambiental. A ISO aceitou a ideia. Agora, realmente, vocês têm razão, né? Está na hora de fazer um trabalho desse, porque tinha a série ISO 9000, 14000, tinha uma série de outros ISO da questão relativos que parecia ser uma coisa igual, mas não eram coisas iguais no processo. A ISO aceitou a ideia, só que tinha um obstáculo. Como o Brasil é um país de terceiro mundo, para que um país de terceiro mundo solicite a confecção de uma norma de um trabalho a nível internacional, tinha que ter como apadrinhado nosso algum país do primeiro mundo. Senão não ia ter a formação do comitê. Como nós tínhamos conhecimento de vários países que já tinham feito suas normas, nós fomos atrás. O primeiro foi a França. A França tinha toda a legislação para isso, nós fomos pedir para a França se podia ser padrinho nosso. Não. Inglaterra, não. Espanha, não. Alemanha, não. E todo mundo não. Americano, não. Mas, bom, aí entrou o famoso jeitinho brasileiro. Tinha uma brasileira no primeiro mundo, Rainha Sofia da Suécia, brasileira. Bom, então, ela está no primeiro mundo, mandamos uma mensagem eletrônica para ela solicitando apoio, a possibilidade de ela nos ser padrinhada no processo. A surpresa foi que quando nós mandamos a mensagem, em questão de 15 minutos por aí, veio a mensagem oficial do governo dizendo que está aceito, que eles podiam ser nosso padrinho no processo. Bom, já tínhamos cumprido a primeira etapa. A segunda etapa é que eu tinha que ter anuência de pelo menos 68 países no processo para formar o comitê no processo. Tinha essa exigência nesse mecanismo. Mas quando a Rainha Sofia nos deu ok no processo, o francês falou oui, sim, alemão sim, o americano sim. Aí começaram a ter sim de lado. No final, nós conseguimos ter 128 países acordando com o processo. Então, com isso, 128 países no mundo inteiro aceitaram a ideia de montar
né, a questão de uma norma internacional. E todos esses países sabiam que o signatário, o proponente é o Brasil, e que o Brasil teria a maior chance de arrebatar todos os recursos possíveis a favor dela. Então, houve um movimento internacional no sentido de vamos boicotar esses caras. Entendeu, né? Então, imagina como é que é o negócio, tá? Bom, com isso, demorou 8 anos de trabalho. Na verdade, começou em 2002, que foi o ato do ISO aceitando a formação do grupo de comitê de estudo para a elaboração da norma. Foi feito congressos em todos os continentes, foram 8 anos de viagem ao mundo. Então, teve reunião em Bangkok, teve na Austrália, teve na Chile, teve em Canadá, teve em Portugal, em vários países no mundo, para que pudesse discutir como que seria essa norma. Então, não era uma coisa tão fácil. Então, começou em 2002, em 2008, 2009, chegou na redação final, e em 2010 foi aprovado o texto final dessa certificação. Você imagina a dificuldade que existe, por exemplo, para discutir com um país muçulmano. Se nós falarmos na questão da igualdade de homem e mulher no serviço, um monte de coisa, você imagina que no muçulmano não tem nada disso, né? Mulher nem existe. Né? Como é que eu vou falar em compensação ambiental, por exemplo, entre Brasil e Egito? Vai plantar árvore no deserto do Saara? Como é que seria? Né? É um negócio complicado, não é isso? Então, o que se chegou à conclusão, a dificuldade de 8 anos de trabalho, foi exatamente essas diferenças brutais no processo. E a outra coisa que se chegou à conclusão é que, por ter essas diferenças culturais e ambientais, de todo o respeito das questões históricas, etnia desses povos em geral, então não seria plausível, possível, fazer uma norma internacional para todo mundo respeitar igual no processo. Então, a certificação, a questão da ISO 26000, é a única norma da ISO que não é certificável. Já peguei várias vezes em muitos lugares, em cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, quando eu estou falando da questão socioambiental, vocês conhecem a certificação ISO 26000? Ah, eu já tenho. Pô, tenho. Que isso? Vai falar isso para mim, pô? Eu sou relator da norma, eu fiz parte do grupo de trabalho. Aí, se você olhar a leitura da norma, não existe certificação ISO 26000, não existe isso. Ele é uma guia de recomendação. E ela recomenda obedecer o quê? Cada país tem que fazer suas normas, e a guia da ISO 26000 você tem que contemplar essas informações. E aí cada país tem que fazer o seu. Então, para isso, a BNT já tinha feito a norma brasileira, assim como a norma de contabilidade fez a norma brasileira. E aí, outros países têm que fazer esse procedimento. Alguns países já tinham norma disso há muito tempo. Nessa história, por exemplo, o governo japonês também participa desse processo, e aí, eu sendo japonês, né, e fazendo parte do comitê, o comitê japonês montou um compêndio de uma biblioteca de leis e normas que eles tinham feito lá no Japão e me deram um conjunto, a coletânea para mim. O pessoal trouxe do Japão e falou, olha, como você é nosso patrício e você está representando no Brasil o processo, então nós fizemos um compêndio de normas e legislações que o Japão fez e estamos doando para você, para que você possa mirar nesses trabalhos, para ver o que nós fizemos para poder facilitar o seu serviço. Então, um calhamaço de documento. O primeiro documento que eu olho, a primeira folha que eu abro no negócio, eu levei um susto. Por quê? A primeira normatização sobre responsabilidade social no Japão foi feita exatamente em 64. Nós entrando em regime militar, um monte de coisa, e eles lá já discutindo responsabilidade naquela época já. Então, os atos são completamente... não tem como explicar o processo. Né? Então, com isso, a dificuldade de entender esse processo, se as pessoas, profissionais que não têm conhecimento histórico do processo,
acha que essas normas é frescura, bobagem, estão fazendo só para ganhar dinheirinho, para montar empresa de consultoria, um monte de coisa tal, tem essa visão distorcida no processo. Bom, com o advento dessa norma brasileira no processo e para a elaboração da norma internacional, a gente teve que obedecer um rigor de atos no processo. Para a elaboração da norma da ABNT, foi feito o quê? Um congresso, um evento em cada país, estado brasileiro. Então, em cada estado brasileiro, foi organizado pela Federação das Indústrias da sua localidade eventos sobre explicação do que é o balanço socioambiental, para que pudesse sensibilizar e coletar dados e interesses na localidade, para que pudesse abastecer com isso a norma brasileira. Aqui em Manaus foi feito no antigo Hotel Tropical no processo. E assim por diante, em todos os estados foi feito isso. E nesses estados foram coletadas sugestões, né, que o pessoal havia em relação a como é que poderia ser essa norma de responsabilidade socioambiental. Então, a norma brasileira da ABNT começou em 2000 e terminou em 2004 aqui com a redação final aqui. Foram 4 anos de trabalho, correndo todos os estados brasileiros. Então, ninguém pode falar que não estava sabendo. Se os entes da representação local não comunicou isso para seus associados no processo, sinto muito. Mas isso foi amplamente debatido aqui dentro. Tá? E eram 2 dias de trabalho. Um dia de apresentação do que é o processo. O segundo dia era a coleta de dados e informação que pudesse ser feita no processo. Porque com isso, essa forma de trabalhar que dava a chancela legal de que a gente teve ouvindo todo mundo no processo e não foi feito um documento que um grupo de profissionais resolveram fazer a bendita norma, para que houvesse legitimidade desse processo. E quando a redação ficou pronta no processo, ficou colocado 6 meses à disposição para consulta pública. Quem quisesse dar opinião via online poderia dar essa manifestação. No evento internacional da ISO 26000, como falei para vocês, foram feitos em todos os continentes no mundo. E nisso também teve uma jornada de 1 semana de trabalho. Como são 128 países participando do processo, normalmente o evento começava segunda-feira e terminava no sábado. No domingo, antes de fazer o procedimento oficial, havia um ensaio geral com todo mundo. Então, todos os países têm que estar presentes um dia antes, no domingo, para receber o credenciamento, receber a explicação de que sala vai reunir tal, qual é a programação de cada um tal. Havia uma programação feita com isso. E cada país podia levar, era obrigado a ter 6 grupos de trabalho. Grupo que fale sobre a parte governamental, que fale sobre academia, e os trabalhadores, consumidores, assim por diante, foi estabelecido os segmentos que teriam que ter formado. E cada comitê disso podia enviar 2 pessoas. Então, são 6 cadeiras, vezes 2, são 12 cadeiras, e são os representantes na primeira fila do processo. E atrás deles podia ter 50, 100, 200 participantes sem problema nenhum. Mas quem tinha direito de falar era só os 12 do processo da fila inicial. Então, com isso, tem um rigor de trabalho, de organização, vocês não têm noção do que é isso. Então, com isso, no dia, a segunda-feira, quando dá a abertura, às 8 horas da manhã, é abertura às 8 horas da manhã, não é 8h05, 8h03, não, é 8 horas. E fecha o portão, acabou. Pior que vestibular. Entendeu? Não adianta entrar e falar assim, eu queria participar do negócio, posso credenciar. Fez a inscrição antes? O seu país te homologou para participar? Não vem de alegre, não. Então, tem um rigor muito grande. A primeira grande dificuldade que teve foi na língua. Por quê? Na linguagem adotada, que é o inglês no processo, imagina um inglês falado por um inglês, né, um lord inglês, e falado por um texano inglês, e um brasileiro falando inglês, ou pega um espanhol falando inglês. Vai. Era uma coisa
surreal, porque não dá para entender muita coisa. Então, com isso, o primeiro trabalho que foi feito, na primeira reunião, foi feito um dicionário. Criou um dicionário de termos técnicos para que houvesse um entendimento de todos, para não ficar perdendo tempo e bate-boca nos processos. Então, foi feito um grupo de trabalho separado, foi feito uma espécie de um dicionário, e isso foi distribuído para todo mundo, para poder seguir a guia do processo, porque eram pessoas de vários países no mundo, né? Alguns países no processo tinham alguns intérpretes, mas não tinha em todo mundo, né? Não era impossível fazer isso. Com isso, foram 8 anos de viagem ao mundo para conhecer a realidade daqueles países no processo, para saber o que tinha que escrever nesse mecanismo, o que cada país tinha que se adaptar nesse processo. Com isso, o início do trabalho foi feito no Brasil, porque o Brasil, que foi o propositor do processo, foi feito no Centro de Eventos da Bahia, em Salvador, o lançamento do trabalho, e o encerramento desse processo também foi no Brasil, foi na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em Fiesp, onde veio a comitiva todinha da ISO para fazer a homologação dele no processo. Então, cumpriu um ritual. Só que esse ritual, por exemplo, o pessoal da Federação das Indústrias, os trabalhadores, um monte de coisa, não tomaram conhecimento disso, né? Porque acharam que mais uma norma, enorminha aí, deixa aí, você fuzuê danado, aí, não sei para quê e tal, e foram levando na barriga no processo. E aí, em seguida, a ONU sai com a questão dos objetivos do milênio, 17 objetivos do milênio. E assim por diante começam a surgir leis para isso, a nível mundial. Então, com isso, o que aconteceu? Aqueles que acharam que essas coisas eram apenas uma frescura, um movimento de alguns ONGs, no sentido de querer ganhar alguma coisa no processo, ela caiu em terra porque começou a ter legislações mais pesadas no mundo inteiro, tá? Uma das leis que influencia o Brasil e o pessoal miguelou, né? E ela vem agora avassaladora, é uma lei federal 12.187/09. Em 2009, o Brasil assinou um acordo de Copenhague. Nesse acordo de Copenhague foi feito o seguinte: todas as empresas brasileiras de 2010, que foi feito em 2009, até 2020, tinham que fazer comprovação de redução de consumo de água, energia, emissão de gases em 36,1%. Quem fez? Ninguém. Essa lei aqui, no artigo 11 dela, fala dos setores obrigatórios. Quem são? Transportes, passageiro ou carga, construção civil, indústria de transformação, saúde e assim por diante. E como o Brasil não cumpriu esse acordo no processo, o Brasil foi chamado no Acordo de Paris uma puxada de orelha. Então, o Acordo de Paris fez o seguinte: mantendo essa data aqui, até 2030, as empresas brasileiras têm que reduzir em 43%. Portanto, está valendo. Nós estamos em 2024, tem mais 6 anos pela frente. Com isso, ela me fez o seguinte: como é que você vai avaliar esse negócio? Se eu não estiver adotando o processo chamado balanço socioambiental, a norma chamada NBCT15 aqui, então, se não tiver elaborado esse documento, não tem como comprovar isso aqui, ó. Muitas empresas até passaram disso. Só que não fez o balanço socioambiental, não dá para provar coisa nenhuma. Tem empresas investindo pesadamente nisso e o pessoal não tem noção sobre isso. Então, esse procedimento, por exemplo, as empresas aqui, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, não estão fazendo. E aqui todas são empresas de transformação. O problema não é só isso.
Ah, para obedecer a T15 que você falou? É, a T15. Tá, o que é que influencia nesse processo nisso? Tem muita pessoa falando, é norma de contabilidade, meu contador dá conta, pode deixar tal. Não, não dá conta. Porque se você olhar a resolução, tá? CFC, Conselho Federal de Contabilidade, 1003, de 2004, ela me fala o quê? O balanço socioambiental aqui tem que ser feito através de especialistas, não é só contador. Então, se o contador falar, deixa que eu faço, a brincadeira que nós fazemos pode mandar embora. Porque a própria resolução do Conselho Federal está falando, olha, não é só a sua responsabilidade, contador, você tem que ter outras pessoas para compor isso. Exemplo, engenheiro ambiental, assistente social, advogados, trabalhista, tributário, pessoal. Está sabendo que existe a norma? Não está. Não adianta chegar e falar assim, olha, eu sou uma empresa de consultoria, tal, quero fazer esse negócio aqui. Economista, vem cá, engenheiro ambiental, vamos fazer esse negócio. Não vai fazer. Porque existe todo um parafrenário de normas e leis para chegar nisso. Tanto que a resolução do Conselho de Contabilidade foi feita em 2004, ela só tem 2 itens só, 2 artigos. O último artigo ela fala o seguinte, tá? Como vai entrar em vigor em 2006, portanto, existe nesse meio 2005, a norma fala o quê? Recomendamos que antecipe. É a primeira vez que eu ouvi isso. Recomendação, antecipe. Você tem que mudar todo o programa seu de administração. Quem fez isso? Deixa para depois, né? Então, quando fala assim, olha, tem que fazer o balanço funcionário, pode deixar que eu faço. Faz nada, manda embora o cara que falou que faz. Isso é curto e grosso. Entendeu? O que pega nisso? Quem lê a norma não vai entender bem. Porque parece ser uma coisa simples, mas não é. Por exemplo, assim, na contabilidade eu tenho o valor que eu gastei em energia elétrica, né? Então lança o valor, não tem? Então lançou a despesa para a concessionária elétrica, tal, gastou tanto. Quando você olha na conta, na formulário do documento que te cobrou, tem uma informação lá dentro importante. Quilowatt-hora de consumo, não tem? E ele dá o parâmetro dos últimos 12 meses, não dá? Por que você acha que a conta de luz tem esse dado? Só para frescura? Não, porque aqueles dados que vão subsidiar a tua contabilidade de que você gastou energia, apagou antes, Natal, você economizou, ótimo, você gastou. Então, do que você gastou de energia quilowatt-hora, eu tenho que ver qual o passivo ambiental que aquilo gerou e eu preciso compensar isso. É para isso que falar. Ninguém dá bola. Então, quando a contabilidade recebe o plano de conta, recebe a fatura da conta de energia, não é só clicar o valor dela. Eu devia montar dentro do software que coloca em seguida quilowatt-hora para poder abastecer informação para elaborar um outro documento chamado balanço socioambiental. Se eu não fiz isso, você vai ter que garimpar os dados inteirinhos e passar meses ali garimpando dados. Assim como uma das situações se um funcionário vem trabalhar para você, né, eu preciso saber como que esse funcionário sai da sua casa para vir ao trabalho e como que ele volta para a sua casa. Por quê? O passivo ambiental da deslocação do funcionário é do contratante. Ele vem de ônibus, veio de moto, veio de carro, quantos quilômetros, como que é? Qual foi a emissão de gases desse processo? E a empresa tem que
neutralizar esse passivo. Será que no RH, quando fez aquela fichinha lá para admitir, constava esse item para poder mencionar? Não? Então você está ferrado. Vai ter que pegar funcionário para o funcionário ficar perguntando. Entendeu, né? Em virtude dessa dificuldade, que a norma de contabilidade fala assim, antecipe. Você tem um ano inteiro para moldar o seu sistema de lançamento, de conta, um monte de coisa, para não ter que ter esse trabalho. Ninguém leu. Como não tem multa, não tem nada, vira as costas e vai embora. Então, a confecção do balanço socioambiental serve para quê? Essa pergunta simples. Qualquer financiamento de pessoa jurídica no processo no banco, se é agricultura, se é indústria, comércio, não interessa, qualquer financiamento, você pode olhar no formulário do banco. Tem um item lá, balanço socioambiental. Se você não apresentou, não clicou ali, você tem financiamento convencional. Mas se menta fazer um X ali e clicar e apresentar a norma T15, para ver o que acontece. O banco concede um subsídio no seu financiamento, entre 2% a 5% do valor financiado. E o seu prazo de pagamento, ele tem um complemento de 15% a mais. Não quer? Não quer ser responsável? Deixa o cara. O país é democrático, eu não posso exigir que tenha responsabilidade. Bem entendido. Tanto na norma brasileira como na norma internacional, ficou estabelecido que benemerência e assistencialismo não é responsável. Ponto. Então, com isso, todo mundo está fazendo campanhas assistenciais, de benemerência, não sei o que lá, ainda coloca na empresa assim, eu sou responsável socialmente, maior balela, maior enganação. E muitos de vocês, por não conhecer as normas, não conhecer a legislação, acham lindo. E o cara está falando, ô, seus babacas, eu não estou cumprindo nada, estou dando só benemerência, pô. Então, isso no mundo inteiro ficou acordado, isso. Por outro lado, a maneira como faz a prática do processo também tem outro lado interessante. Isso é, uma das perguntas que faz é o seguinte, como é que o funcionário participa da gestão da empresa? Olha só, pergunta. Como é que os funcionários se faz representar perante a direção da empresa? Quem que faz isso? Entendeu, né? O outro que pega de calça curta o processo do T15, que foi o motivo que gerou as atividades aqui dentro do Tribunal Regional de Trabalho, é simplesmente uma das obrigações que está na norma de contabilidade, dizendo o seguinte, vocês fazem distribuição de resultado com seus funcionários? Alguns sindicatos fizeram acordos, aí tem dissídio coletivo, inclui a participação PL, não sei o que lá, tal. Só que é o seguinte, não leram a Constituição. A Constituição Federal, o artigo 7 dela, ela fala que direito do trabalhador urbano e rural. No inciso 11, ela fala exatamente isso. Distribuição de resultados com seus funcionários. Direito constitucional de qualquer trabalhador, de qualquer empresa brasileira. Então, um dos questionamentos que foi feito aqui foi exatamente isso. Está sendo homologado rescisão trabalhista sem obedecer à Constituição Federal. E nós estamos fazendo isso em vários regionais de trabalho no Brasil inteiro. Então, não é se eu quero distribuir, não é obrigatório, é constitucional. Então, se o tribunal está fechando o olho, está homologando a decisão trabalhista dessa forma, qualquer trabalhador que se sentir prejudicado no processo, ele pode entrar com ação não com o contratante, e sim quem homologou a decisão trabalhista, a casa. Entendeu? Então, para que evite esse tipo de efeito cascata dessas situações no processo, os acordos que têm sido feitos em muitos estados é o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, com o Sindicato de Trabalhadores e Sindicato Patronal e com o Ministério do Trabalho. Ninguém cumpriu esse processo, então vamos dar um prazo para que todo mundo se enquadre nesse processo, para que haja esse tipo de ordenação no mecanismo.
Porque isso não só facilita o trabalhador no processo, é o cumprimento legal da empresa no processo. Então, nesse meio do campo, surgiu uma certificação chamada ESG, que várias empresas estão adotando para mostrar que é transparente, que não se envolve em política, que não é corruptível, não sei o quê, tal, e tem toda essa emblemática posição no processo. Só que em nenhum momento da ESG questiona o cumprimento legal em relação ao trabalhador e outras atividades, em respeito às leis. Então, não serve para nada. Então, a certificação de ESG, que se fala tanto, com boca cheia no processo, é o atestado de que não está cumprindo a obrigação trabalhista tributária no processo. E a Constituição brasileira, automaticamente, não pode dizer que tem governança. Entendeu, né? É um contraditório enorme que existe. Então, em função desse processo, a separação do que é responsabilidade e o que é benemerência e assistencialismo, houve uma separação sobre isso. Muitas empresas também cometem erros bem infantil nesse procedimento, também pela falta de leitura da Constituição. Por exemplo, aqui, eu tenho uma empresa qualquer aqui, e vamos supor que eu quero ajudar, fazer uma assistência social, quero ajudar os idosos. A gente brinca com isso, a criança já tem a legislação, tudo para isso, então, ajuda nós velhinhos, né? Nós estamos precisando de ajuda, né? Então vamos defender o nosso pão, né? Então, vamos supor que essa empresa resolva fazer uma doação, ajudar uma associação de idosos. Tá? Ela está em dia certinho aqui, eu quero ajudar financeiramente esse ato. A pergunta é, eu posso fazer isso? Eu tenho dinheiro, a entidade está legalizada, minha ação também está em dia no processo, e eu estou a fim de doar um dinheiro para um asilo. Quero ajudar, se é material, financeiro, se é alimento, móveis, alguma coisa, eu quero ajudar o pessoal lá. A pergunta que nós fazemos é o seguinte, posso fazer isso? Né? À luz da lei, todo mundo pode achar, não, está tudo legal, posso doar. Não. Por incrível que pareça, não. Porque quando eu estou fazendo isso aqui diretamente aqui, eu estou anarquizando o sistema democrático brasileiro e é crime constitucional. Você pode falar, como? Não tem liberdade no negócio? Tem liberdade. Mas não é para ter anarquia. Se você lê na Constituição Federal, quando entra no capítulo de assistência social, no artigo 244, ela fala o quê? Não é? Que a assistência social tem que ser feita através de suas representações. Como assim? Simples. Aqui no município, aqui, tem um negócio chamado o quê? Conselho Municipal de Idoso. Nela participa todas as associações de idosos no processo, o executivo participa também, o legislativo participa, o sindicato dos trabalhadores também participa e a Associação Comercial e Industrial Local dos Empresários também participam. Então, quando eu fiz esse recurso aqui diretamente para esse, e o resto, como que ficou? Nada, né? Então, só as entidades de grife teriam assistência real e o resto se for. Não é mais ou menos isso? Então, a legislação está falando o seguinte, não é necessário que eu dê para o conselho, mas eu tenho que aportar esse cara aqui, que representa a indústria e comércio aqui, esse cara está participando da reunião para quê? De bobeira? Existe um decreto municipal que nomeou a associação e o CPF do representante que está nas reuniões. Então, quando eu faço isso aqui, eu desconsiderei isso aqui. Então, você anarquizou o sistema democrático brasileiro, é crime constitucional. Então, como que deveria ser? Eu deveria comunicar ao meu representante que está ali, está sendo pago o salário para ele participar, e levar o assunto, olha, tem uma empresa aqui, mas tem mais outras empresas aqui que querem ajudar os idosos aqui. Por favor, conselho,
me defina quais são as prioridades. Quantas organizações tem aqui embaixo que precisam de ajuda, que eles estão inscritos aqui dentro do Conselho Municipal e falam assim, isso aqui precisa de dinheiro, isso aqui precisa de material, isso aqui precisa de mão de obra, tal. Aí, em função dessa demanda aqui, que ele comunica e aí recebe autorização para poder investir no idoso, no material ou em mão de obra no processo. E com isso melhora o índice de IDH do município, não só de uma organização. Deu, né? Então, a metodologia de assistencialismo e de benevolência também tem erros clássicos no processo. Muitas vezes você faz campanha por aqui, faz uma campanha de cesta básica. Né? Bom, espera aí. Existe o Conselho Municipal de Ação Social, existe o CRAS, existe todo o levantamento das pessoas sobre isso aí, e aí a pessoa às vezes não está precisando de cesta básica. Você acha que está precisando. E faz o ato completamente ilegal. Então, por isso que foi definido na norma, tanto brasileira como na norma internacional, que benemerência não faz parte de responsabilidade. Primeiro, a empresa tem que cumprir a responsabilidade para depois fazer as benemerência, mas dentro da lei do processo. Então, quando foi feita essa questão, por exemplo, da norma de contabilidade T15, quando nós estamos falando de participação no resultado da empresa, muitos empresários chegam para mim e falam assim, quer dizer que agora, quando a empresa levar prejuízo, os funcionários também vão pagar agora, né? Querem dar uma gozada na nossa cara. Não, nada disso. Ninguém falou que é para calcular sobre lucro líquido da empresa. Não. A norma é bem clara. Deve ser distribuído o quê? Valor adicionado. Isso sabe-se na contabilidade você pode fazer uma série de situações para causar prejuízo para não pagar imposto. Então, o que você vai ter que distribuir com seus funcionários é a valorização da empresa do ano passado para este ano, que vai ter direito no processo. Bem entendido. Ela me fala o quê? Não só os seletistas da empresa, os autônomos que prestarem serviço a ela e qualquer empresa que prestarem serviço à empresa. Terceiros também têm direito. Mas se eu não faço esse cumprimento, que é o primeiro item da norma de contabilidade, o resto se esquece. E nós sabemos hoje que grande parte das empresas não cumpre isso. Esse cumprimento, esse valor que eu vou ter que repassar para o trabalhador, para que aquilo não seja custo operacional da sua empresa, a lei do imposto de renda foi feita de tal maneira que se você fizer esse tipo de repasse para os seus funcionários através de uma associação, esse valor passa a ser dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Olha só. Então o governo está falando, olha, se você fizer isso corretamente, você vai ser beneficiado para pagar menos imposto. Caso contrário, você está pagando imposto a mais. Isso quem não sabe utilizar essa ferramenta, hoje as empresas estão pagando 34,4% de imposto de renda a mais, por pura cagada. Só isso. Bem entendido. Vocês aqui no Amazonas, principalmente em Manaus, têm a maior concentração de empresas de regime de lucro real do Brasil. 2010, o valor da renúncia fiscal de vocês, que foi jogado fora, simplesmente foi 4 bi e 200 milhões. Eu não sei por que a empresa está chorando. A empresa está chorando que o custo do Brasil é caro. Não, a ignorância custa caro. E eu tenho falado isso desde 2010 aqui. Né? Temos falado sobre isso, que tem que fazer esse tipo de aplicação, um monte de coisa, e o pessoal não tem feito movimento nesse sentido. E o dinheiro todo ano agora, por exemplo, em maio desse ano agora, está declarando todo o imposto de renda do ano passado, e daria para usar ainda a renúncia fiscal até o momento da entrega da declaração, ninguém está interessado. Então, é uma coisa esquisita no processo. Então, o que está fazendo?
A legislação está falando que se você cumprir todas as obrigações no processo dentro das leis, todo esse tipo de atividade, doação, investimento em uniforme, treinamento, capacitação dos funcionários, né, todo esse mecanismo no processo é renúncia fiscal. Então, despesa entre medicina de trabalho, exame admissional, demissional, compra de uniforme, EPIs, alimentação, transporte, seguro, programa de benefício, bolsa de estudo, um monte de coisa tal, a empresa pode conceder isso para os seus funcionários, usando para isso uma associação no processo, ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Por que não fazem isso? Não dá para entender isso, né? Ignorância? Sim, ignorância. Leis estão aí. A lei, para começar, é de 95. É justamente quando começou a questão da discussão do acordo mundial no processo aqui, como eu mostrei para vocês aqui, que houve a legislação em 94 aqui. Então, em 95 foi feita a lei de imposto de renda 9.249 aqui, no seu artigo 13, parágrafo 2º, o inciso 2 e o 3 desta lei aqui, de 95, foi em função desses acordos mundiais que o Brasil teve que retomar. O governo, nessa época, teve a consciência e falou assim, o brasileiro já reclama do custo do Brasil é caro. Essa exigência vai piorar e vai perder a competitividade da empresa brasileira. Então, com isso, no Imposto de Renda de 95, foi feita essa alteração de tal maneira que, com isso, possa investir nessa área e que, com isso, possa estar beneficiando as empresas no processo. E aí? Não usa isso por quê? Não quer? Né? E aí fica comprando certificação de ESG, um monte de coisa, pagando dinheiro para isso, para nada. E a parte mais importante que a norma brasileira para demonstrar, para receber certificações, não estão fazendo isso. Além disso, o que aconteceu? O governo fez que, além do financiamento, pegou a legislação das licitações. O que o governo fez? Como o governo tem que mostrar a parte dele perante o mundo inteiro, então, além da lei do Plano Nacional de Mudança do Clima, um processo aqui, além desse processo, há licitações, que toda a parte governamental obedece às licitações, criou um decreto federal chamado 7746, de 2012, regulamentando nessa época o artigo 3º da Lei de Licitações de 8666, de 93 no processo, dizendo o quê? Tem que dar preferência para as empresas que apresentam a questão socioambiental, e o decreto está falando o seguinte, se eu estou participando da licitação e tem meu concorrente participando da licitação também, e ele ganhou a licitação, mas se você tiver um documento chamado atestado de sustentabilidade aqui, o que acontece? Meu preço pode estar até 20% acima do concorrente, mas é meu. Sabiam disso? E nisso foi escrito o quê? Que esse atestado de sustentabilidade tem que ser concedido pelo Conselho de Políticas Públicas local ou entidades credenciadas para essa finalidade. Cadê isso? Foi o questionamento que nós estamos fazendo no Tribunal de Contas. Você está aprovando contas de licitações de entes públicos sem respeitar isso. Um decreto federal, se fala guardião da licitação e está descumprindo isso, por quê? Na outra legislação agora, que é a Lei Federal 14.133, de 21, o artigo que corresponde a isso é o artigo 126. Repete a mesma coisa. Checkmate. Então, isso nós estamos cobrando dos governos que estão sendo aprovados pelo Tribunal de Contas, uma conta totalmente ilegal, sem respeitar a norma do processo. E a própria lei que regulamentou o procedimento.
Então, o que está acontecendo com isso? Para poder fazer esse negócio, a comprovação desse negócio aqui, para ter o atestado aqui, se você não tiver o balanço socioambiental aqui, então a norma é NBC T15 no processo aqui, não tendo esse documento, não é possível atestar esse pessoal aqui. Fechou o círculo. Não fechou? Então, o que nós estamos vendo é que existe uma ignorância total de vários segmentos, não está levando em consideração. Então, quando agora começar a cobrança oficial desse procedimento, e com isso vão ser cobrados, inclusive eu estava brincando esses dias com o pessoal, está achando que o evento no próximo ano no Pará, a COP30, seja um cenário para poder mostrar para o mundo inteiro o que é o Brasil. Não, vai levar porrada. Simplesmente, meu chapa, vocês estão cumprindo o acordo de Copenhague e o acordo da França? Não cumpriu. Não vão mais comprar produto brasileiro. Tanto que já na última manifestação no setor agrícola na França, o que ele deixou bem claro? Vamos boicotar os produtos do Mercosul, não falaram? Mas, na verdade, não era do Mercosul, do Brasil. Entendeu? O que a Argentina exporta, o que o Uruguai exporta para esses países? Nhaca. Quem vai ser ferrado no processo é o Brasil. E pergunta se a Federação da Agricultura, a Federação da Indústria está preocupada com isso. Não. Estão querendo fazer oba-oba para aparecer lá bonitinho, lá no COP30. Bonito. Não, o Brasil está sediando o COP30, mas passa a maior vergonha do mundo. Entendeu? A parte mais importante que com isso o Brasil podia ser ao contrário do processo, mostrar para o mundo, ó, nós estamos fazendo isso. E vocês estão fazendo o quê? Um caso clássico disso, vai. O ano passado eu fui convidado para participar de um evento no setor agrícola a nível internacional, estava havendo discussão sobre isso, e aí vários países se inscreveram, o Brasil mandou, né, o ministro da Agricultura, um monte de coisa. Quando o pessoal que organiza esse evento na Europa, quando viram que estava tendo só política no meio da história e não estava vendo ninguém da área de produção, os organizadores ficaram meio pé da vida, porque era para agricultores do Brasil inteiro, mundo inteiro, para discutir. Fizeram uma separação. O evento oficial dos governos continua lá, só para discutir a questão política, e do outro lado vamos discutir a parte técnica com os produtores rurais. E aí os países foram convidados, membros, para poder apresentar essa questão. Então, com isso, teve dois eventos, um oficial governamental e o outro paralelo das organizações para entender o que estava acontecendo com a produção. E aí, por não sei lá qual carga d'água que foi, que no Brasil surgiu o meu nome lá, e botaram meu nome. É uma vez que eu participei bastante da área de fruticultura, floricultura, na área de gado, um monte de coisa, apareceu o meu nome e o pessoal me selecionaram para fazer um depoimento lá. Quando eu vi a relação dos países no processo, eu falei, espera aí, esses caras vão querer dar porrada no Brasil. Eu não vou ser boi de piranha, não. Pô. Aí eu pedi para o organizador, eu falei, organizador, me dá um tempo aí, eu não estava sabendo desse procedimento de escolha, me deixa por último no depoimento, pode ser? Não, o pessoal, não tem problema nenhum, tal, e fiquei como último expositor. Bom, quando começou a apresentar, todos os países estavam metendo pau na Amazônia brasileira. Então, tipo assim, se um cara comprou um produto maçã lá de Santa Catarina, ele achava que estava incendiando a Amazônia. Se eu comprou uma soja de Mato Grosso, estava incendiando a Amazônia. Se estivesse comprando um melão lá do Nordeste, estava incendiando a Amazônia. Então, o boicote era total. Não vamos comprar produtos brasileiros porque bota fogo na Amazônia. Olha só como é o depoimento dos caras. Sim, direto, tá na lata. Então, quando passaram para a minha palavra, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu acho que
algumas imagens valem muito do que está falando. Então, havia um monitor lá e falou assim, esse monitor seu aqui está no Google? Tá. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, me dá uma aproximada a imagem na Califórnia, onde tem a maior produção de laranja, né, dos Estados Unidos. Então o cara botou a câmera lá, aproximou a câmera. Um monstro de área com plantação de laranja. Bem entendido, o laranja está plantado lá foi originário do Brasil, tá? Bem entendido. O Brasil não soube cobrar o royalties nem nada, eles pegaram a laranja Bahia, na verdade, e aí fizeram a mudança genética e hoje abastece todo o laranjal dos Estados Unidos. Aí quando apresentou a imagem, falei assim, gozado, né? Você dá um passeiozinho na imagem. Falei, ué, aqui era deserto, não tinha nenhuma árvore, não tinha nenhum córregozinho, um canalzinho, um riozinho, não tinha nada disso aqui. Que negócio é esse? Né? Tal. Bom, aí o pessoal ficou quieto e tal. Vamos pegar agora Espanha. Pega o sul da Espanha para ver o que está acontecendo. Onde produz maior produção de hortaliças. Tudo branco, branco, pode estar nevando. Tá? Pode aproximar a câmera? Aproximou. Aqui também não tinha árvore, não tem morro, não tem rio, não tem nada. Que negócio é esse? Não? Era área desértica? Como que é o negócio? Não, o pessoal não tem nem o que falar nada. Imagem, né? Não é isso? Agora, você aqui vem no Brasil, por exemplo, mira lá para o Rio Grande do Sul, vai. Vamos começar pelo sul do Brasil. Mostrou, está vendo aqui no sul do Brasil? Tem cheio de mancha aqui, tem um riscozinho aqui, ó, aproxima para você ver, ó. Esse risco aqui, ó, é mata ciliar de um córrego aqui, ó. Essas manchas que você está vendo, pode aproximar, são reservas ambientais que o produtor brasileiro fez. Né? E vamos mostrar, por exemplo, em São Paulo, vamos mostrar laranjal em São Paulo, mostrando, tá aqui. Aí fomos mostrando em vários lugares. Agora vamos ver a Amazônia. Vocês tanto falam. Podem mirar no estado do Amazonas? A câmera do Jeep Amazonas. Me mostra para mim onde está pegando fogo. Está tudo verde. Deu um mar de mata verde no negócio aqui, ó. A Amazônia está pegando fogo? Onde? Você quer ver o incêndio agora na Amazônia? Você quer ver desmatamento? Mira a câmera para baixo, vai para Rondônia. Né? Ao longo da Transamazônica, né? Ao longo da região Rondônia, um monte de coisa está desmatada. Aqui está pegando fogo. Agora é o seguinte, uma coisa gozada, né? Vocês assinaram juntamente com o Brasil, em 98, um acordo mundial que a ONU obrigou a fazer, chamado zoneamento agroecológico. Todos os países que estão hoje presentes nessa listagem, que eu saiba, assinou esse acordo. E lá foi obrigado a fazer o quê? No Brasil tem um negócio chamado CAR, Cadastro Ambiental Rural, não tem? Se você não tiver o CAR, você não vai ter a licença para vender, não é isso? Americano, você tem isso lá naquela fazenda lá de laranja? Espanhol, você tem esse negócio lá também? Não. Pô, espera aí. Que porra é essa, então? Vocês querem exigir do Brasil que está cumprindo esses acordos e não querem comprar produto brasileiro, enquanto vocês, nos seus países, não estão fazendo isso e estão se achando bambambam? Né? É um negócio meio esquisito, né? Então, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, toda a transação, né, de material agrícola no processo, vamos exigir que tenha o CAR. Que tal? Aí acaba essa discussão, se está pegando fogo aqui ou lá, não tendo o CAR, não vai poder fazer. Entendeu? Aí o pessoal começou a pedir desculpa. Né? Aí todo mundo começou a pedir desculpa. A gente não sabia disso. Não sabia, então não fala por bobeira. Hoje tem essa porcaria chamada Google da vida, que detecta por qualquer um. Se você está querendo comprar um produto de algum produtor, veja as coordenadas dele. Não é só pegar no Google lá, se você botar a cidade, a fazenda do cara,
vai diretamente até na casa do desgraçado lá, não é isso? E você analisa isso para ver se posso comprar o produto dele, em vez de ficar fazendo barreiras ignorância no processo. Entendeu? Aí o pessoal concordou e falou, realmente a gente tem que rever os procedimentos do comércio internacional para que haja esse tipo de situação. Entendeu? E isso tem que ser feito isso. Só que é o seguinte, cadê os produtores para isso? Cadê o sindicato de produtores? Cadê a Federação da Agricultura? Nada. Estão no outro mundo, né? Então, se a sociedade civil não se mobilizar e não começar a fazer essa mobilização no processo, nós estamos confiantes de que esses nossos representantes estejam representados. No entanto, esses caras estão fazendo turismo simplesmente e não estão fazendo nada no processo. Enquanto isso, começa a rolar por baixo de vocês uma série de restrições e a ideia cada vez mais vai sendo mais complicado, mais complexo e as exigências vão ser maiores. Então, se nós não temos a capacidade de mobilizar para isso, nós temos que ter, pelo menos para nós internamente, esse tipo de responsabilidade para fazer. Então, a nossa responsabilidade também é importante para isso. Então, a norma de responsabilidade socioambiental, a questão da benemerência, a questão de assistencialismo no processo, tem todo um grau de legalização que tem que ser cumprido. Então, não é simplesmente o fato de dar uma cesta básica, participar de uma campanha, está resolvido. Vocês viram na vez passada aqui na campanha que teve aqui em Manaus, por exemplo, com vereadores distribuindo cesta básica, vocês viram uma série de fatores que saíram no jornal, né, a maneira como eles estavam fazendo, que o Tribunal Eleitoral, inclusive, rejeitou, não é isso? Pô, o cara está distribuindo cesta básica com a foto dele, do candidato, na sacolinha, e distribuindo o negócio e querendo voto no processo, querendo comprar voto. Né? Enquanto que todo o procedimento está bem claro no processo que havia todo um impasse legal nesse mecanismo. Não pode fazer isso. Né? Inclusive, um dos candidatos que nos consultou sobre isso, nós, inclusive, comentamos na época do processo. Falei, olha, o que vocês estão pedindo, totalmente ilegal. Né? Não, eu estou dando cesta básica. E daí? Bom, é ilegal. Então, como eu falei aqui na questão dos asilos, por exemplo, eu tenho que obedecer certos requisitos. Não é necessário que eu dê o dinheiro para o Conselho Municipal fazer isso. Ninguém falou isso. Né? Eu posso ter autorização simplesmente e daí direcionar a aplicação disso. Então, o que existe hoje é uma série de leis e normas já fundamentadas que nós estamos deixando de obedecer esse mecanismo. Então, todas as ações nossas, se é de responsabilidade ou de benemerência ou assistencialismo, também tem que analisar a parte legal do processo. Eu tenho, só para encerrar, tem um caso de um promotor em Belo Horizonte que acabou sendo amigo da gente, ele é a Procuradoria de Fundações e Associações. E ele foi chamado para tirar uma senhora de uma favela que a mulher não saía da casa. E tentaram fazer com força policial, um monte de coisa tal, e não conseguiram tirar, né, a velha lá. Aí o promotor foi incumbido de ir lá para tirar. E aí, né, comentando comigo que quando ele entra no barraco dela, levou uma surpresa. O que era a surpresa? O barraco dela estava forrado no chão com 80 sacas de cesta básica. E uma grande parte da cesta básica que estava lá com ela tinha um símbolo da promotoria que ele ajudou a fazer a campanha. Aí ele falou assim, naquele momento, quando eu vi a cesta básica, ele falou, lembrei de você. Eu anarquizei o sistema democrático brasileiro, cometi crime. E eu não sabia disso. A mulher não saía da casa porque não tinha ninguém para tirar as 80 cesta básica apodrecendo. E a mulher estava lá. Viu bem? Então, quantas e quantas pessoas doaram a cesta básica para ela, no sentido de ajudar, e sem que fosse conferir no cadastro
do Conselho de Assistência Social se ela estava no meio ou não. Entendeu? E o Conselho também tinha dado a cesta. E assim por diante, muita gente foi dando cesta para lá, ela foi juntando, e tinha 80 sacas. Entendeu? Aí ele falou, naquele dia eu acreditei na sua posição quando você fala que isso não é assistencialismo, não é responsabilidade. Né? E isso que nós fazemos todo dia, tá? Sem querer, tá bom? Vamos lá, perguntas, dúvidas? Pode fazer vontade, pode fazer. Microfone para... Tá, sem som. Tá. Bom dia, eu sou Jorge Seabra, pertenço ao Instituto Amazônia de Energia Renovável. Takashi, com relação à norma, eu tenho uma dúvida em relação ao seguinte. As normas que são atendidas em construção civil, em elétrica e etc. E as agências tipo ANEEL, ANAC e outras agências também, como a ANA, elas estabelecem as regras que praticamente poderiam auxiliar naquele processo da redução dos 30% e agora 43%. Não, na verdade não, porque são ações diferentes. As ações da ANA, agências reguladoras, são para regular as atividades dos organismos. Então, a Anatel, a ANEEL, um monte de coisa tem regulamento para concessão dos serviços da atividade deles. Nada tem a ver com a normatização em relação à sua operação, à sua atividade, que é mais uma coisa. São coisas não se acumulam, são ações obrigatórias separadas. Né? Assim, no caso, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, aqui no Amazonas existe uma distribuidora de combustível. Sim. Que tem licença da ANP. Sim. E, claro, ela revende produtos derivados. Sim. Que, com certeza, vão fazer com que existam gases de efeito estufa, etc. Não, porque aí, no caso, ela é somente uma revendedora. Então, tem uma cadeia do processo. Então, desde o cara que extraiu, beneficiou, né, e tratou o negócio, transportou. Então, o posto de gasolina, distribuidor, o combustível, é o ponto final do processo. E a maior culpa é do consumidor no processo. Então, a gente não pode analisar só de uma maneira simplista. Então, quem é que prospectou, quem refinou, quem transportou, então quem armazenou, quem fez a venda no processo e o consumidor é o final. Então, se você está trabalhando numa empresa, uma organização que precisa fazer o balanço socioambiental e você consumiu gasolina em vez de consumir álcool, por exemplo, o que aconteceu? O seu passivo ambiental é maior. Porque na produção do álcool tem uma vantagem enorme em relação à questão de emissão de gases. Porque a própria cana-de-açúcar, quando ela cresce, tem a fotossíntese, uma série de coisas, sequestra carbono. Então, consequentemente, o impacto ambiental de quem usa álcool é menor do que quem usa gasolina. Entendeu? Então, na verdade, quem paga essa conta final é o consumidor. O distribuidor, o posto tem responsabilidade? Tem, no ato deles, proporcionalmente à atividade dela, e não sobre o produto. Então, digamos assim, esse produto, desde a origem que gera, ele, por exemplo, o produtor dessa cadeia, o início, ele tem o passivo. Tem o passivo. Pelo produto que... Por exemplo, o distribuidor, por exemplo, tem um passivo do quê?
de pegar da refinaria e armazenar no tanque dele. E depois ele vai ter que pegar do tanque dele e entregar para os postos. Então tem a cadeia de distribuição, tá vendo? Se o caminhão que está fazendo essa coleta da refinaria e a distribuição para os postos, esse o caminhão diesel convencional, o passivo ambiental é dele e não do consumidor. Entendeu bem? É porque no site da ANP existe lá um dado que demonstra, até mesmo por cadastro de fornecedores. Sim, só que o balanço é individual, né? Cada CNPJ, o consumidor tem que fazer o seu. Mas se você comprou produto, vamos pegar um caso de uma passagem aérea que comprei de uma empresa que está fazendo neutralização ambiental. Então, logicamente, que você vai ter menos passivo. Se você comprar uma passagem de quem não está fazendo isso, então a responsabilidade é 100% seu. Entendeu? Então, as empresas estão começando a fazer isso. Quer ver um que está acontecendo agora, por exemplo, que é a maior sacanagem, por exemplo, tem uma companhia aérea que fala o seguinte: você quer neutralizar o seu voo, me dê mais tanto de valor que você vai ter crédito de tantas árvores. Pô, você está comprando a passagem, ela que tem que neutralizar, você vai ter que pagar mais para neutralizar a cagada dele? Essa eu vou te contar. Aqui lá dá para dar PROCON direto. Não sei porque o pessoal ainda não deu porrada na companhia. Entendeu bem? Então, se a responsabilidade disso, você tem que neutralizar. Não ser cobrado do seu cliente para fazer isso. E depois tem que pagar imposto sobre isso. Entendeu bem? E qual é a garantia que ele me neutralizou isso? Plantou quantas árvores? Né? Você tem a prova do laudo que plantou a árvore que realmente neutralizou o seu passivo ambiental? Não tem nada disso, é só o farofa para ganhar dinheiro a mais. Entendeu? E tem gente achando, nossa, é bonito, eu compro passagem lá, porque eu pago a mais, inclusive, faço questão de pagar mais para neutralizar, porque você é babaca, bom. Peça o balanço socioambiental dele para ver se está fazendo. Entendeu? Então, existe hoje uma celeuma sobre isso. E vê uma coisa, por exemplo, que acontece, que tem muita gente caindo nessa, principalmente na Amazônia, comprar terra na Amazônia para neutralizar o crédito de carbono. Tem nego especializado, tem empresas especializadas vendendo isso. Pelo amor de Deus, larga a mão de ser ingênuo, pô. Você não aprendeu na escola, lá no 2º grau, que a planta tem um negócio chamado fotossíntese? E quando tem a luz solar, ele tem um comportamento, e quando para a luz solar, a árvore tem outro comportamento. Então, não tem nessa de neutralização de gás carbônico ou crédito de carbono. Não existe isso. Agora, outra coisa que acontece é que quando as árvores aqui na região tropical, subtropical, quando caem as folhas, né, ele entra em decomposição no chão, não entra? Então, na decomposição, solta o gás metano, que é pior do que o CO2. Entendeu? Uma parte do gás carbônico que a planta absorve, ele injeta no solo, realmente. Outra coisa que acontece é se você mantém as folhas embaixo, fica úmido embaixo no processo. Então vai ter o quê? Crédito com o produtor de água, que mantém a umidade do solo. Por outro lado, também você mantém a vida microbiológica no processo. Então tem créditos ambientais, não crédito de carbono. Então, se você não fizer o laudo, não dá para saber quanto que é isso. E dependendo do tipo de solo, dependendo do tipo da floresta, dá crédito até um certo momento. Por quê? Quando está numa área livre, sem nenhuma planta, e você reflorestou, então durante o crescimento dele, reflorestamento, 20 a 25 anos de prazo no processo, ele sequestrou o carbono realmente. Passou desse prazo? Não. Ele só tem créditos ambientais. E o pessoal não sabe fazer isso. Então, não, compra uma área, não sei o que, não está desmatado, sabe? É uma área boa para fazer sequestro de carbono, e o cara vende aquilo ainda com laudo falso no processo. E tem gente bocó que compra isso, pendura na parede, eu fiz sequestro de carbono. Não, pelo amor de Deus. Então, são ações completamente erradas. Tá? Mais perguntas? Bom dia a todos, eu sou Luiz Altieri, faço parte da Central Única das Comunidades.
Um ponto que me chamou a atenção foi quando o professor ele falou sobre a questão de vou fazer uma doação para um conselho, para uma associação de idoso, e aí ele perguntou se isso era correto ou não, e falou que é ilegal, né? Ilegal. Uma pergunta que eu teria que lhe fazer é a seguinte: eu sou parlamentar e quero fazer uma doação, vamos dizer assim, né? Uma emenda parlamentar para uma associação. Isso é ilegal? A gente falando de terceiro setor? Não digo ilegal, imoral. Ótimo, muito pior, bom saber. Muito bom saber. É porque, assim, esse recurso ele tem que ser passado, como o senhor falou, para entidades que representam. Não, na verdade, o parlamentar não tem essa função. Não, no caso de uma emenda parlamentar. Não, né? O parlamentar, legislador, não é para fazer isso. Isso no Brasil virou praxe no processo, que é a compra de voto do pessoal. Então, na verdade, quando você acaba fazendo a parte de emenda parlamentar, na verdade, você está induzindo a compra daquele voto daquele parlamentar. Então, na verdade, a função do parlamentar não é isso, é para legislar. Então, para elaborar leis e processos que possa funcionar a máquina administrativa correta, e não de fazer conchavo para arrumar recurso no processo. Muito bom saber. A minha dúvida era justamente essa, porque quando o senhor falou na questão de repassar o recurso, por exemplo, eu empresa, estou repassando um valor que me pertence, que é meu, Sim. mas é imoral. Né? Imagina, no caso, eu, parlamentar, tendo que repassando um recurso que não é meu. Muito boa isso, a sua resposta, era o que eu imaginava. Porque o que acontece assim, você tem um orçamento, não é isso? Por isso que é chamado de orçamento secreto, né? Até o nome é sacana, não é? Então, o que acontece? Ou é orçamento aberto ou não, pô. Não existe orçamento secreto, não existe isso, pô. Então, se você quer ajudar uma organização com isso, com emenda parlamentar, não é para fazer emenda, posso fazer com que aquela associação que queira o recurso, ela seja inserida no Conselho Municipal, Estadual ou Conselho Federal, que ele apresente sua proposta no orçamento. Não tem um negócio chamado orçamento participativo? Pô, para que existe aquela porra, caramba? É para o pessoal participar do negócio e falar, olha, eu preciso de tal coisa para o orçamento, cada um poder manifestar. E aí a parte pública minha arrecadação é X, eu só posso distribuir tanto. O que não puder, né, a sociedade civil pode fazer através da aplicação sobre renúncia fiscal dele. Então, foi feita até a legislação para isso. Então, há uma distorção muito grande no Brasil e uma espécie de uma corrida para montar a associação para pegar a emenda parlamentar. Então, ótima a sua resposta, gostei da explicação. Então, vamos lá. Bom dia. Eu também faço parte da Central Única das Comunidades e ainda pegando o gancho aí do colega, gostaria de saber se, para que a gente também possa ser inserido nessa questão das doações ou das normas, é obrigatório que essas normas estejam incluídas no Estatuto Social. Sim, em primeiro lugar é o seguinte, infelizmente hoje, grande parte dos estatutos das associações e fundações no Brasil estão ilegais, tá? A maioria não obedeceu o Código Tributário Nacional, não obedece o Código Civil, né? Então, por exemplo, são erros consumados. Tipo assim, é comum a pessoa escrever na associação que é sem fins lucrativos, não é isso? Tá. O Código Civil, em 2002, tirou fora essa palavra. Deu prazo de 2 anos para mudar, e a pessoa não mudou. Não é mais sem fins lucrativos, sem fins econômicos. Por exemplo, o termo que existe muitas vezes no estatuto, sócio. Não, sócio para a empresa, para a associação e associados. E assim por diante. Então, existe uma série de leis que regulamentam as ações daquela organização e o pessoal não está fazendo isso. Um outro erro clássico que acontece no artigo que define as finalidades. Nas finalidades do pessoal, eu falo que o pessoal escreve carta de amor. Não fala o que faz. Na comunidade de bairro, o pessoal fala assim, proteger e defender os interesses do bairro. Tá bom, você vai fazer o quê?
canal cheio de piranha, jacaré, alguma coisa, vai levantar algum muro, melinha, alguma coisa. Por que proteger como, porra? Não existe a possibilidade. Então, tem que ser atividades que estejam regulamentadas no CNES, no CNAE. CNAE é Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Eu tenho que ter aquele número lá. Eu tenho atividade principal e atividade secundária. Entendeu? A secundária tem que ser condizente com a principal. Porque muita associação me escreve o seguinte assim: cuida de criança, adolescente, velhos, planta árvore, cuida de cachorro também, e da saúde. Pô, isso é porra louca, pô. Não dá para registrar em todo lugar. Por quê? Além do estatuto, se eu estou colocando que vou atender a questão ambiental, eu tenho que ter o registro no CREA. Se você não tiver o registro no CREA, você se auto-intitulou, mas você não pode exercer aquela atividade. Entendeu? E assim por diante. Então, esse é um dos pontos complicados. Por isso que nós temos um serviço gratuito, que a pessoa pode mandar o estatuto para nós fazemos a análise daquele documento, comentamos onde precisa se adequar. Se o advogado responsável por aquele documento nos autorizar, nós fazemos a reformulação daquele documento sem nenhum custo. Nós fazemos isso, tá? E a outra coisa importante é o seguinte, principalmente o capítulo de receitas. As pessoas não escrevem, não descrevem tipo de receita. O Código Civil obriga a fazer isso, descrever a origem de receita. Então, se eu vou vender algum produto, da comercialização, vou prestar serviço, prestação de serviço, a gente tem que descrever essas ações. Senão, você não pode obter nota fiscal, não pode obter venda, comercialização, não pode fazer isso. Entendeu? Então, são ações que hoje precisa ser estudada. E um dos pontos-chave, principalmente quando a gente fala em assistência social no processo, todo mundo pensa em ajudar, fazer campanha de benemerência, um monte de coisa. Não. Faça com que haja geração de emprego e renda. Não é para você ficar dando cesta básica eternamente para a pessoa, não. Faça com que ela tenha capacidade de gerar, se ajudar e ajudar os outros, inclusive. Entendeu? Se você não fizer esse tipo de conversão da ideologia no processo, só assistencialismo, vai virar eternamente assistência. Entendeu? Então, você tem auxílio gás, não sei o quê, tem Bolsa Família, não sei o quê, tal. Daqui a pouco vai querer ter bolsa carro, bolsa, né, sem casa, não sei o quê. Pô, não é para fazer isso. Tem que fazer com que a pessoa tenha a inserção na sociedade com a capacitação dela de poder se ajudar a si e a outros no processo. Então, isso é o ponto-chave. Então, cada associação de comunidade pode virar o que nós chamamos de empresas comunitárias. Então, eu posso ter um departamento para vender salgadinho, posso vender outro um grupo de bolo, não sei o quê, pessoa que vai fazer costura, não sei o quê, posso fazer, departamentalizar, produzir isso no mercado, vender com nota fiscal e não tem tributação. Entendeu? Então, vale a pena dar uma pensada nisso, tá? Professor Takahashi, só mais uma perguntinha. Meu nome é Marcos Paulo, o diretor-presidente do Sindicato da Montagem. Com relação aí a toda essa dinâmica para a gente respeitar aí a nossa legislação, entre benemerência e responsabilidade. A renúncia fiscal, ela também cai em cima dessa responsabilidade? Está se fazendo um ato responsável, certo? As despesas podem ser consideradas renúncia fiscal. Tá. A renúncia fiscal, olha só, a grande questão. Nós temos agora uma nova matriz econômica, assim está sendo falado, né, que é a mineração. Nós temos aqui o Altazes entrando para 4 anos de instalação, vão ser 13 bilhões de reais, portanto, empregos, né, investimento, a economia vai crescer. Nós temos a comunidade, Manaus, cercada, né, por favelas, nós temos desempregados, né, nós temos o Pacto pela Educação, nós temos nossas faculdades, nós precisamos unir o mercado para essa demanda, para essas comunidades. A renúncia fiscal a gente pode trabalhar ela, porque ela não venha para dentro das faculdades, faça esse mecanismo de preparar a mão de obra para esse mercado de mineração. Outro ponto, nós temos também uma reunião ano passado com a Petrobras, toda a Petrobras na região norte, né, Águas Rasas, falando em 11 bilhões de investimentos que já foram alocados para Porto Urucu numa reforma geral que vai haver lá. Emprego, renda.
Nós podemos montar uma estratégia, um plano com as nossas faculdades, nossos centros de treinamento, capacitação técnica profissional para esse mercado. Sim, não só isso, eles são obrigados, na verdade, no processo, tá? Então, tem uma obrigatoriedade e aí depende da sociedade civil cobrar ou não cobrar do processo, tá? Então, porque eles, por boa vontade, não vão fazer, né? Agora, se houver uma cobrança da sociedade civil, nos procedimentos, sim, aí pode fazer isso, né? Bem entendido. E a empresa, quando gastar dinheiro para essas atividades, ela não está gastando no bolso dela, está deduzindo o imposto a pagar do governo federal. Então, não está usando dinheiro porra nenhum deles, né? Não tem esse procedimento. Basta que a sociedade civil se organize para essa atividade, tá? Vamos lá. Professor, no que pese toda essa polêmica que envolve a questão da benemerência versus responsabilidade. O senhor falou muito da questão do crédito de carbono e todo mundo só fala do crédito, ninguém fala do passivo, né? E você falou também da questão do balanço socioambiental. Entendo eu que as universidades, por se tratar de uma questão educacional pela falta de conhecimento, qual seria o papel das universidades no que diz respeito a essa questão do balanço socioambiental? É uma matéria que deveria ser levada aos estudantes, aos acadêmicos? Vamos lá, vou ser bem sincero e franco. Não. O que acontece com a academia? Tá? O conceito acadêmico brasileiro no processo está totalmente equivocado. Ele quer formar o aluno. Traduzindo em miúdo, quero vender o diploma. O resultado disso no processo, o cara não está nem aí. Apesar do MEC exigir que faça pesquisa e extensão comunitária, tem uma exigência sobre isso. Só que disfarça as ações falando que pesquisa e extensão comunitária que não é nada. Só acontece isso de verdade quando há uma demanda da sociedade civil. Por exemplo, assim, eu estava falando outro dia, né? Um dos temas que vai ser segunda-feira que vem, na live que nós vamos fazer, sobre a questão das faculdades e universidades. O que acontece? No sul do Brasil, tem muitas universidades comunitárias. Não ficaram esperando o governo trazer uma faculdade ou algum empresário montar uma faculdade para ganhar dinheiro. A sociedade se reuniu e falou, vamos fazer uma faculdade que nossa atividade é isso, precisamos formar esses alunos, esse mão de obra. Então, o que acontece? A faculdade Passo Fundo, Erechim, Santa Maria, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, são universidades comunitárias. Lá tem um reitor? Tem, mas acima do reitor tem a sociedade civil organizada que está falando, olha, você está formando aluno mal aqui que não está servindo para mim não, pô. Você trata de melhorar esse negócio, entendeu bem? Nós precisamos de tal curso, vocês não têm, arruma esse negócio aí. Então você tem a demanda da comunidade. É completamente diferente. Nós costumamos dizer, o governo monta, ou a empresa particular monta, vou escolher o curso mais baratinho, o negócio, forma um aluno. Ok, ótimo. Para que recebe? Nada. Entendeu, né? Então, essa é a dificuldade que tem. Só para concluir, professor, só um minutinho, por favor. A gente observa, professor, que por conta da COP30 do estado do Pará, é muito comum as pessoas aqui do próprio Amazonas dizerem, olha, eu vou para Belém para aprender um pouquinho mais. Eu acho que a época do aprendizado já passou. Mas o que me assusta, na verdade, é que, como você citou ainda há pouco, vamos passar vergonha, né? E aí vem aquelas perguntas que nós temos que fazer. As nossas universidades, elas têm um balanço socioambiental? Dentro da própria faculdade tem os seus departamentos, não tem. As empresas não têm. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que é o órgão maior, fiscalizador, principalmente da 866, da legislação das licitações, não tem o balanço socioambiental. Como é que ela vai poder fiscalizar alguém se casa de ferreiro não é espeto de pau?
né? Então, eu só queria deixar essas colocações, que eu acho muito pertinentes, até porque tem instituições de ensino, mas é uma coisa que a gente precisa, né? E eu não poderia deixar de fazer essa oportunidade de colocar. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Maria Auxiliadora. Eu estou hoje aqui representando a FOMETRO, né? Centro Universitário FOMETRO. Cheguei, já estava encerrando a palestra, porque eu fui para outros locais e o endereço estava errado, né? No ofício que foi enviado. E aí fiquei rodando lá no entorno até que eu consegui um telefone e falei com a pessoa que está ali no atendimento e ela me direcionou para cá. Mas o que eu quero colocar é sobre a questão que foi colocada sobre a responsabilidade das universidades, né, com as questões ambientais. Foi essa a questão. Hoje nós temos uma diretriz curricular, né, em todos os cursos, onde ela diz que as questões ambientais, questões humanas, elas são temas transversais. Não é só na extensão e na pesquisa. Elas fazem parte também disso aí. Mas as questões, temas transversais, elas preparam o aluno desde a hora da entrada, né, na universidade até a hora da saída. Então, ela permeia toda a formação do aluno. Inclusive, tem disciplinas, sim, que trabalham, né, as questões socioambientais, para que esse aluno ele tenha o perfil de formação voltado para a nossa região, né? Pelo menos aqui na região amazônica, onde nós temos as questões ambientais, elas são fortíssimas, e a gente tem aí muitos conflitos, direitos socioambientais violados. Então, esse profissional ele deve estar preparado para atuar nessas questões. Sim. A grande dificuldade que existe hoje no mundo acadêmico, não só no acadêmico, desde a educação infantil no processo, é só ter um questionamento só simples. Todos os países no mundo inteiro, para poder galgar para primeiro lugar, no primeiro país no mundo, eles investiram de 6 a 8 horas aula dia por aluno. 6 a 8 horas aula dia. A média brasileira é 2 horas e meia. Ou o brasileiro é um gênio, ou vai sair no mundo completamente incapacitado. Essa é a grande dificuldade que existe. Isso desde o infantil, desde o fundamental, infantil, superior. Não. Então, o que acontece? Muitas vezes no Brasil tem que fazer a graduação, tem que fazer pós-graduação para equiparar com graduação. E quando você compara com outros países no mundo, pelo amor de Deus, o nível de formação é baixíssimo no processo. Então, nós temos que fazer com que haja esse tipo de cobrança. Tanto que na educação fundamental e média, o governo fez um decreto federal, olha só, dizendo o quê? Compromisso de todos pela educação. Compromisso de todos. Nós, pessoa física e jurídica, temos que abraçar esse processo para mudar esse cenário. Caso contrário, se depender do governo, não vai poder mudar, porque não tem dinheiro para isso. E da iniciativa privada também não vai ter, porque vai ter que aumentar o custo. Então, com isso, se não houver a mobilização da sociedade civil e dos profissionais, se não tiver, se vai ter um curso, por exemplo, de engenharia. Tal. Então, não adianta contar só com a grade curricular. O que é que falta? E se o aluno tem interesse realmente profissional de continuar no processo de ter conhecimento, então ele mira o exemplo de outros países, outros lugares. E hoje tem uma ferramenta chamada internet. Está com portas abertas para o mundo inteiro. Então, nós não estamos sabendo utilizar esse mecanismo. E estamos ficando para trás. Tá? Vamos lá. Eu aproveitar a oportunidade e pedir desculpas à professora Maria Auxiliadora pelo ofício ter ido com a informação do endereço errado, tá bom? Mas também queria agradecer a sua presença, que nos honra muito, porque, na verdade, a FAMETRO, em todas as nossas atividades do terceiro setor,
sempre foi convidada. E pela primeira vez nós temos tendo a oportunidade de poder recebê-la. E o nosso papel como instituição é justamente levar essas informações, que nós temos a mais absoluta certeza que nem sempre é do conhecimento de todos. Então, eu queria agradecer a sua presença, tá bom? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Também entendido, né? Todos esses convites vai para todas as universidades e faculdades do Amazonas, tá? Todas. Recebem material. Onde eles colocam isso, não sei, mas recebem. Em todas as atividades nós fazemos isso, tá? Professor, permita-me só uma colocação. Que bom que a nossa representante da FAMET se faz, mas, por exemplo, professora, nessas colocações, nós já procuramos por diversas vezes, não tivemos, infelizmente, o acesso à doutora Maria do Carmo. Eu até estranhei uma das vezes, porque eu fazia assim, meu Deus, como é que um aluno não consegue chegar a uma reitora? Mas tudo bem. Mas, por exemplo, nas questões que tratam da questão do meio ambiente, vocês agora estão acabando de refazer um hotel, né, referência mundial, e nós, na época, já queríamos contribuir com essa questão socioambiental para que vocês pudessem usufruir de todos esses benefícios que o terceiro setor poderia dar a vocês, mas que, infelizmente, a gente não foi ouvido. Mas nunca é tarde para se fazer os reparos. Nós temos aí o Hospital da Santa Casa e nós temos muito a contribuir com aquele hospital, utilizando os benefícios que o terceiro setor poderá levar a vocês. Então, fica aqui a nossa mensagem a você e a nossa reitora, tá bom? Bom, alguma coisa a mais, gente? Professor? Encerrou. Chega. Chega? Bom, obrigado a todos pela presença, pela participação. Eu volto a enfatizar mais uma vez, doutora Maria Auxiliadora, que bom que você está aqui. A Newton Lins também se faz presente. Nós não poderíamos deixar de agradecer ao TRT, que numa parceria nos possibilita que todos os meses possa receber o professor Takashi Amauchi e, através dele, levar essas mensagens importantes. Nós abordamos um dos poucos assuntos do terceiro setor. A cada mês, que era 9 assuntos. Eu queria agradecer ao nosso capitão Kennedy, juntamente com a Major Ana Lu, que aqui se fazem presente, ao Marcos, nosso presidente lá do Citramonte, a turma do PUC, Central Única da comunidade, que aqui também se fazem presente e que muito contribuíram para esta apresentação, a doutora Josene Guzmão, do CRC, também se faz aqui presente, nossos agradecimentos, mais uma vez à FAMET e a todos os presentes. E aí eu pediria, e a Newton Lins, já fiz, e agradecer ao professor Takashi, que mais uma vez aqui se predispôs a estar conosco, trazendo a sua sabedoria. E hoje à noite também tem. E dizendo que hoje, dando continuidade ao trabalho dele, para quem não sabe, o professor acorda às 4 horas da manhã e dorme meia-noite, 1 hora da manhã, diariamente. E dizer que hoje nós temos, hoje à noite, um seminário de consórcio de empregadores, que será lá no Instituto Amazônia, lá no centro da cidade, bem ao lado da antiga prefeitura de Manaus. No mais, os nossos agradecimentos à equipe de bastidor, ao Daniel, que de uma forma incansável consegue nos possibilitar esse encontro. E eu pediria uma salva de palmas ao professor Takashi Amauchi. Só agradecer a vocês. O que precisar, estamos à disposição, no sentido de ajudar as organizações. Então, acompanhem nossas atividades e vocês vão ter bastante informações, tá? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite de Brasília, 19 horas daqui, nós temos no Instagram
uma página chamada Universidade do Terceiro Setor, e nela tem várias abordagens do assunto. São mais de 590 gravações que já existem lá dentro, de como é que se aplica terceiro setor em diversos segmentos. As apresentações são na segunda-feira, meia hora de apresentação e meia hora para discutir debates e perguntas no processo. Então está aberto a página, está tudo gravado lá dentro, para vocês terem uma noção. E lá também tem 2 cursos lá. Um curso sobre balanço socioambiental e a formação de auditores para isso. Se esses cursos forem acessados com pessoa física convencional, tem que pagar. Mas se fizer isso via alguma associação da comunidade de vocês no processo, o acesso é franqueado para vocês. Então, no sentido de poder passar as informações sobre isso, como formar auditores para responsabilidade socioambiental. Tem mais cursos lá preparados agora, que vai entrar no ar, que é como administrar terceiro setor e outras atividades. Então, para isso, a gente coloca à disposição de vocês para qualquer elucidação. E aqui eu tenho uma agenda mensal que eu venho para Amazonas. Isso já acontece há 20 anos. Então, eu venho todo mês e tenho uma agenda que atendo várias pessoal, além do seminário que nós organizamos. Então, se puder acompanhar as atividades, é interessante que tem muitas informações que valem a pena. Tá? Então, da minha parte, muito obrigado e até a próxima. Tá bom?